Pai, nós começamos esta oração com o coração cheio, cheio de fé, cheio de esperança e, em alguns casos, cheio de feridas, porque não é fácil chegar até aqui. Não é fácil abrir o coração para orar por um casamento que está sofrendo. Não é fácil acreditar que ainda existe restauração possível quando o cansaço parece grande demais. Mas a pessoa que está aqui agora escolheu permanecer. Escolheu não desistir ainda. Escolheu trazer o casamento diante de Deus mais uma vez. E isso, por si só, já é um ato de fé. Antes de entrarmos na oração, queremos lembrar algo importante. Esta corrente não é apenas um vídeo para assistir. É um movimento, é um chamado. Todos os dias, às 20 horas, estaremos juntos neste canal, em oração, em clamor, em corrente. Porque muitas vezes a briga que está dentro do casamento não é apenas uma briga entre duas pessoas. Existe uma força inimiga que mira o casamento, que alimenta o desentendimento, que amplifica as ofensas, que sussurra no coração. Não adianta mais, é melhor desistir. Você será mais feliz sozinho ou sozinha. Mas hoje nós nos levantamos em oração, porque quando o povo de Deus se une, algo acontece. Quando a corrente é formada, quando o clamor sobe junto, quando às 20 horas de cada dia, em cada casa, uma voz se levanta em favor do casamento. Se você decide lutar pelo seu casamento em oração, escreva nos comentários: eu estou na corrente. Cada comentário é uma declaração de fé. É uma bandeira levantada diante de Deus. É uma família dizendo: nós não vamos desistir. E hoje, às 20 horas, estaremos juntos. Neste canal, nesta corrente, em favor do seu casamento. Agora vamos orar. Senhor, no princípio, tu criaste o homem e viste que não era bom que ele estivesse sozinho. E tu mesmo realizaste a primeira união. Tu trouxeste a mulher ao homem, e o homem a reconheceu. Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Uma só carne. Não uma só ideia, não um só sentimento, uma só carne. E isso implica aproximação, implica ajustes, implica aprender a caminhar juntos. Duas histórias diferentes, duas famílias de origem diferentes, duas formas de ver o mundo diferentes, chamadas por Deus para se tornarem uma. E isso nunca foi simples, e tu sabes disso, Senhor, porque foste tu quem criou o casamento. O inimigo também sabe, e é por isso que ele mira tanto nessa união. Porque quando o casamento cai, a família se fratura. E quando a família se fratura, as gerações que vêm depois pagam o preço. O inimigo não quer destruir apenas um casamento. Ele quer destruir tudo aquilo que esse casamento ainda pode gerar. Mas hoje nós nos levantamos em oração para declarar: não neste casamento, não nesta família. Senhor, nós intercedemos agora pela comunicação deste casal, pelas palavras que feriram quando não deveriam ter ferido, pelas frases ditas no calor da briga que ficaram gravadas na memória, pelas críticas que foram humilhações disfarçadas, pela ironia que cortou mais fundo do que um grito. Senhor, cura as feridas que as palavras abriram. Intercedemos também pelo silêncio que afasta mais do que a briga. Há casais que pararam de discutir, porque pararam de se importar. Casais que vivem debaixo do mesmo teto como estranhos, que trocam informações, mas não trocam o coração. Senhor, quebra o silêncio que separa. Abre uma porta de diálogo onde hoje existem apenas muros. Nós oramos também pela dificuldade de expressar sentimentos, pelo homem que foi ensinado desde cedo a não chorar, a não demonstrar fraqueza, e que por isso nunca aprendeu a dizer o que sente. Pela mulher que sente tanto, que as palavras parecem pequenas demais para explicar o que está no coração. Pelo casal que ainda se ama,
mas já não sabe mais como dizer isso. Senhor, ensina este casal uma nova linguagem. Intercedemos também pela escuta que se perdeu com o tempo, porque muitos casais já não ouvem de verdade, respondem antes de entender, defendem-se antes de compreender. Mas a tua palavra diz, no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 19: quem fala demais acaba tropeçando, mas quem controla a língua é sábio. Senhor, restaura neste casal a capacidade de ouvir. Não ouvir para responder, mas ouvir para compreender. Que cada pessoa que está nesta oração aprenda a ouvir o cônjuge com os olhos de Deus. Senhor, coloca palavras novas na boca deste casal. Palavras que constroem, palavras que curam, palavras que reconhecem. Que o obrigado volte, que o eu te amo volte, que o eu errei volte, sem orgulho no caminho. Que a conversa antes de dormir volte, que a risada partilhada volte, que a comunicação deste casal seja restaurada. Começando hoje, começando nesta oração, em nome de Jesus. Amém. Pai, se existe uma palavra que o casamento precisa mais do que qualquer outra, é esta: perdão. Não porque o casamento seja fraco, mas porque o casamento é formado por duas pessoas imperfeitas, que vivem juntas todos os dias. E quando duas vidas caminham juntas, inevitavelmente surgem feridas. Pequenas feridas, que se não forem tratadas, se tornam cicatrizes. Cicatrizes, que se forem ignoradas, se transformam em muros. E muros, que se não forem derrubados, acabam se tornando separação. Senhor, há casais nesta oração que carregam anos de mágoas não resolvidas, mágoas que nunca foram realmente conversadas, feridas que foram empurradas para o silêncio. Existem aqui histórias de traição que sacudiram completamente a estrutura do casamento. Histórias de decepções profundas que deixaram o coração em pedaços, promessas quebradas, que criaram uma desconfiança tão grande que a pessoa já não sabe mais se consegue acreditar novamente. E talvez, Senhor, o maior obstáculo não seja apenas o que aconteceu. Talvez seja a ideia de que perdoar significa fraqueza. A ideia de que perdoar é fingir que nada aconteceu. A ideia de que perdoar é abrir a porta para ser ferido outra vez. Mas, Senhor, a tua palavra nos ensina algo diferente sobre o perdão. E poucas histórias revelam isso de forma tão profunda quanto a história de José. José foi vendido pelos próprios irmãos. Os que deveriam protegê-lo foram os que o traíram. Ele foi lançado em um poço, foi vendido como escravo, foi trocado por 20 moedas de prata. E José passou anos carregando essa dor, na escravidão, na prisão, no esquecimento. Mas, Senhor, quando José voltou a encontrar seus irmãos, agora em posição de poder, agora com autoridade, agora com a oportunidade perfeita para se vingar, ele fez algo inesperado. Ele escolheu o perdão. E então disse uma das declarações mais poderosas das Escrituras. Como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. José não negou a dor. Ele não fingiu que nada havia acontecido. Ele reconheceu o mal, mas ele também reconheceu algo maior: a mão de Deus, conduzindo a história. E esse entendimento libertou José, antes mesmo de libertar os irmãos. Senhor, ensina este casal o verdadeiro significado do perdão, porque perdão não é dizer que a ferida não existiu. Perdão é decidir que a ferida não vai determinar o futuro. Perdão é retirar das mãos do inimigo a arma que ele tentou usar para destruir o casamento. Perdão é um ato de coragem espiritual. E nós pedimos esse perdão agora, Senhor, para esses casais. Nós intercedemos pelo perdão da traição, para quem foi traído e ainda carrega a imagem do que aconteceu, para quem revive essa lembrança toda vez que o assunto volta. Senhor,
Tu és o Deus que cura o que parece incurável. Apaga essa imagem dolorosa, cura essa memória, restaura a confiança que foi quebrada. Não em um único dia, mas passo a passo. Com a graça que vem do céu, nós intercedemos também pelo perdão das palavras que não podem ser retiradas. Palavras que foram ditas no calor da raiva, palavras que atravessaram o coração, como uma lâmina, palavras que continuam ecoando, mesmo depois de muito tempo. Senhor, tira o poder dessas palavras, que elas percam o veneno, que o coração que foi ferido seja curado por um amor maior do que a dor da ofensa. Nós oramos também pelo perdão do abandono emocional, porque existem pessoas que estão casadas há anos, mas se sentem completamente sozinhas. Pessoas que pediram atenção e receberam distância. Pessoas que tentaram se aproximar, mas foram ignoradas. Essa é uma ferida silenciosa, uma ferida que poucos veem, mas que machuca profundamente. Senhor, restaura a presença dentro deste casamento. Restaura o cuidado, restaura o olhar, restaura a atenção. E nós também oramos pelo perdão que precisa ser pedido e não apenas recebido, porque em todo casamento ferido, nenhum dos dois é completamente inocente. Há palavras que foram ditas, há gestos que faltaram, há momentos em que o orgulho falou mais alto. Senhor, derruba o orgulho, dá coragem para pedir perdão, dá humildade para reconhecer o erro. Que o marido tenha coragem de dizer, eu errei. Que a esposa tenha coragem de dizer, eu preciso mudar. Porque quando o orgulho cai, a restauração começa. A tua palavra diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32. Sede uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Assim como Deus nos perdoou. Esse é o padrão. Não é apenas força humana, não é apenas esforço emocional. É o perdão que recebemos de Deus, transbordando para dentro do casamento. Senhor, que o teu perdão seja maior do que a mágoa que existe neste casal. Que a reconciliação, que parecia impossível, se torne o testemunho que todos ao redor irão ver. Que este casamento seja restaurado, que o amor volte a florescer, que a aliança seja renovada e que o perdão abra caminho para um novo começo. Em nome de Jesus. Amém. Pai, existe uma dor que é mais difícil de carregar do que aquela que tem diagnóstico. É a dor que não tem nome. A pessoa foi ao médico. Os exames voltaram normais. O laudo diz que está tudo bem, mas o corpo diz que não está. É a dor que aparece sem explicação. O cansaço que não passa com o descanso. A ansiedade que aperta o peito sem razão aparente. O sono que não restaura. A mente que não consegue parar. O corpo que parece ter envelhecido antes do tempo. E o que torna isso ainda mais pesado é o silêncio ao redor. Porque quando não há diagnóstico, muitas vezes não há validação. As pessoas dizem, mas você está bem. Os exames mostram que está tudo normal. E então a pessoa aprende a calar o que sente. Aprende a fingir uma disposição que não tem. Aprende a existir em baixa potência, acreditando que esse é o limite do que pode ser. Mas o Senhor vê essa pessoa agora. O Senhor não precisa de laudo para reconhecer o sofrimento. O Senhor não precisa de diagnóstico para validar a dor. O Senhor conhece o que vive dentro deste corpo com uma precisão que nenhuma máquina consegue alcançar. Pai, nós lembramos de 10 homens que aparecem no Evangelho de Lucas. 10 leprosos, 10 vidas separadas do resto do mundo por causa da doença. A lei era clara. Quem tinha lepra ficava afastado. Não podia tocar, não podia se aproximar. Eles precisavam avisar os outros de longe para manter distância. E quando Jesus passou pela aldeia, eles gritaram de longe, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 13. E Jesus os viu
e disse apenas: vão e se mostrem aos sacerdotes. A cura não veio no momento do pedido, a cura veio no caminho. Enquanto eles caminhavam em obediência, a transformação aconteceu. Foram curados, sem que Jesus tivesse tocado neles. Sem ritual, sem fórmula, sem que o processo fosse exatamente como eles esperavam. E a palavra diz: e aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 14. Indo eles. A cura acontece para quem continua caminhando mesmo sem ver a mudança ainda, para quem dá o próximo passo mesmo quando o corpo diz que não adianta, para quem obedece antes de ver o resultado. Por isso, Pai, nós intercedemos agora pela pessoa que continua caminhando sem ainda ver a cura. Olha para quem vive com dores que os exames não conseguem explicar. Ordena ao corpo que encontre o caminho da restauração, que aquilo que os laudos não enxergam, a tua mão possa corrigir, que o sistema nervoso encontre descanso, que a inflamação invisível ceda, que o corpo volte a ser um lugar de paz. Pai, olha também para quem carrega um esgotamento emocional que se transformou em cansaço físico, porque o corpo guarda o que a mente não consegue processar. Cada ano de estresse, cada noite mal dormida, cada perda não lamentada. Mas o Senhor é Deus que restaura, que a restauração venha de dentro para fora, da alma para o corpo. Pai, olha para quem vive com ansiedade e pânico, para o coração que dispara sem motivo, para os pensamentos que antecipam tragédias, para o medo que paralisa. Que a tua paz venha agora, a paz que excede todo entendimento. Que essa paz guarde esse coração e essa mente, não como um sentimento passageiro, mas como uma morada estável. Pai, olha também para quem vive com depressão, para quem acorda já sentindo o peso do dia antes mesmo de o dia começar, para quem já não sente alegria nas coisas que antes traziam prazer, para quem está presente no corpo, mas distante na alma. Senhor, acende novamente o que se apagou, devolve a cor ao que ficou cinza, restaura o desejo de viver. Pai, olha também para quem está cansado de cuidar de alguém que está doente. O cuidador também se esgota, também se cansa, também tem limites, e muitas vezes não encontra espaço para dizer isso. Mas o Senhor vê esse cuidador, renova as suas forças, sustenta essa pessoa enquanto ela sustenta outra, porque a tua palavra declara: Ele cura os quebrantados de coração e lhes sara as feridas. Salmo 147, versículo 3. O Senhor cura os corações quebrantados, não apenas os corpos. O Deus desta corrente de oração cura o que aparece nos laudos e cura também o que não tem nome em nenhum diagnóstico. Por isso nós pedimos que a tua cura vá a fundo, até onde nenhum médico consegue chegar, até onde nenhum exame consegue alcançar, até onde somente a tua mão tem acesso. Em nome de Jesus. Amém. Pai, o casamento é como um jardim. E como todo jardim, ele precisa de cerca, porque sem limite, sem guarda, sem proteção, aquilo que vem de fora pode destruir o que foi plantado com tanto cuidado por dentro. E hoje, as ameaças ao casamento não vêm apenas de dentro, elas vêm de fora, com muita força, com muita estratégia, com uma precisão que só um inimigo que conhece bem o alvo consegue ter. Pai, nós lembramos de Neemias, o homem que foi chamado por Deus para reconstruir o muro de Jerusalém. A cidade estava em ruínas. O muro estava quebrado. E enquanto o povo trabalhava na reconstrução, os inimigos ao redor fizeram de tudo para interromper a obra. Sanbalate e Tobias ridicularizaram, espalharam mentiras, fizeram ameaças, tentaram convocar Neemias para uma reunião que era uma armadilha, enviaram cartas com acusações falsas, fizeram de tudo para que o povo parasse de construir. Mas Neemias respondeu com uma frase que atravessou a história. Ele disse: Estou ocupado numa grande obra e não posso descer.
Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e descesse até vós? Livro de Neemias, capítulo 6, versículo 3. Estou ocupado numa grande obra. Pai, o casamento também é uma grande obra, e o inimigo vai tentar de todas as formas fazer com que o casal desça. Desça do compromisso, desça da reconstrução, desça da perseverança. Mas a resposta de quem entende o que está em jogo é esta: não vamos descer. Há uma obra sendo construída. Por isso, Senhor, nós oramos agora pela proteção deste casamento. Proteção contra tudo aquilo que vem de fora para destruir o que Deus edificou. Pai, protege contra a infidelidade, contra o olhar que foi longe demais, contra a mensagem que não deveria ter sido enviada, contra a conversa que ultrapassou os limites. Senhor, coloca um muro de proteção ao redor dos olhos, dos pensamentos e do coração de cada cônjuge que está sendo apresentado diante de ti. Que o desejo pelo próprio cônjuge seja renovado. Que nenhuma outra pessoa ocupe o espaço que pertence ao marido ou à esposa. Pai, protege também contra as redes sociais e contra o mundo digital. Portas que antes não existiam e que hoje se abriram. Portas que permitem contato com pessoas do passado, com desconhecidos, com conteúdos que alimentam insatisfação, conteúdos que fazem o cônjuge se comparar, que criam uma vida paralela dentro do próprio casamento. Senhor, dá sabedoria a este casal, que eles saibam usar as redes sem que as redes passem a governar o coração deles. Pai, protege também contra interferências das famílias de origem, quando opiniões ultrapassam limites, quando comentários geram divisões, quando parentes alimentam desconfiança. Senhor, a tua palavra ensina que o homem deixará pai e mãe, que este casal aprenda a construir uma identidade própria, sem rejeitar a família, mas sem permitir que a família governe o casamento. Pai, protege também contra amizades que enfraquecem o casamento. O amigo que sempre incentiva a separação. A amiga que faz o cônjuge sentir que está perdendo algo por estar casado. Ambientes que normalizam a infidelidade, o desrespeito e o descaso. Senhor, coloca ao redor deste casal pessoas que edificam, pessoas que oram, pessoas que fortalecem o casamento, pessoas que acreditam no valor da aliança. Pai, protege também contra o pensamento de separação. Pensamentos que surgem nos momentos de cansaço, ideias que dizem, seria mais fácil sem ele, seria mais leve sem ela. Senhor, remove esse pensamento e coloca no coração deste casal a visão do que este casamento pode se tornar quando restaurado por ti, porque a tua palavra declara: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17. Nenhuma arma, nenhuma traição, nenhuma mentira, nenhuma interferência, nenhum sussurro do inimigo, nada que foi forjado contra este casamento vai prosperar, porque este casamento está coberto pelo sangue de Jesus. E aquilo que Deus uniu o inimigo não tem autoridade para separar. Pai, ergue agora o muro de proteção ao redor deste casamento. Protege aquilo que está dentro e impede que aquilo que vem de fora entre para destruir. Nós colocamos este casamento debaixo da tua guarda. Em nome de Jesus, amém. Pai, o dinheiro é uma das maiores causas de conflito dentro do casamento. Não porque o dinheiro seja mau, mas porque dois projetos de vida diferentes, duas histórias diferentes com o dinheiro, dois medos diferentes, duas formas diferentes de gastar e de poupar, quando colocados sob o mesmo teto, acabam criando atritos que poucos sabem como resolver. Pai, há casais que brigam por causa de dívidas, casais que vivem sob a pressão do fim do mês, que sempre chega antes do dinheiro. Casais que têm sonhos que parecem cada vez mais distantes. Casais em que um quer poupar e o outro quer gastar.
casais que perdem o sono por causa do que é devido, casais que deixaram de sonhar juntos porque a realidade parece pesada demais. E existe também algo mais profundo, Senhor. O casal que já não tem um projeto comum, que vive lado a lado, mas em direções diferentes, que perdeu a visão compartilhada de para onde estão indo juntos. Pai, nós lembramos de Ruth e Boaz, dois históricos completamente diferentes. Ruth era uma viúva moabita, estrangeira, sem recursos. Boaz era um homem estabelecido, de posição, de caráter. Eles se encontraram no campo, ela colhendo o que sobrava após a colheita. E Boaz a viu, e a honrou, e a protegeu, e disse a ela: toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Livro de Ruth, capítulo 3, versículo 11. Pai, ali estavam dois propósitos que se encontraram, dois históricos diferentes que juntos geraram algo que nenhum dos dois poderia gerar sozinho. Da união de Ruth e Boaz veio Obed, de Obed veio Jessé, de Jessé veio Davi, e da linhagem de Davi veio Jesus. Um casamento que parecia improvável foi usado por Deus para mudar a história do mundo. Senhor, faz o mesmo com cada casamento que está sendo apresentado diante de Ti nesta oração. Mostra a esses casais o que o Senhor enxerga quando olha para eles. Não as dívidas, não os conflitos, não a distância, mas o propósito que só pode se cumprir quando eles permanecem juntos. Pai, nós oramos agora pela prosperidade e pelos planos deste casal. Olha para as dívidas que estão sufocando este lar. Abre caminhos que ainda não são visíveis. Que a criatividade venha, que a sabedoria venha, que as portas certas se abram no momento certo e que este casal se una em torno do problema em vez de se dividir por causa dele. Que a dívida seja o inimigo de fora e não o inimigo de dentro. Pai, abençoa também o trabalho e o sustento desta família. Abençoa as mãos que trabalham, que oportunidades apareçam, que talentos sejam reconhecidos e também recompensados. Que o empreendimento que está sendo sonhado receba o sopro de Deus. Que o emprego que está sendo buscado seja encontrado no tempo certo. Que a prosperidade venha, não apenas financeira, mas também de propósito, de saúde e de relacionamento. Pai, olha também para os sonhos que foram enterrados, a casa própria que parecia possível e agora parece distante, a viagem que nunca aconteceu, o projeto que foi deixado de lado, o filho que ainda não chegou, o futuro que foi desenhado juntos no começo e que o tempo parece ter apagado. Senhor, reacende esses sonhos, que este casal volte a sonhar junto, que o futuro volte a ser algo que os une e não algo que os separa. Pai, dá sabedoria a este casal para administrar juntos, porque dinheiro sem sabedoria se vai rapidamente. Ensina este casal a conversar sobre finanças sem brigas. Ensina a tomar decisões juntos. Ensina a estabelecer metas compartilhadas. Ensina também a honrar o Senhor com os dízimos e as ofertas, descobrindo na prática a fidelidade de Deus que abre as janelas do céu. Porque a tua palavra declara: melhor é o que tem pouco, com justiça, do que aquele que tem muita renda sem retidão. Salmo 37, versículo 16. Pai, um casal unido com pouco é mais rico do que um casal dividido com muito. Mas a tua bênção não tem limite. O Deus que multiplicou os pães ainda multiplica. O Deus que abriu o mar ainda abre caminhos. O Deus que escreveu a história de Ruth e Boaz ainda escreve histórias que parecem impossíveis. Por isso, Pai, que o futuro deste casal seja escrito por Ti, que os planos deles sejam consagrados ao Senhor e que toda prosperidade que vier seja fruto da união e da fé, em nome de Jesus. Amém. Pai, vamos entrar agora em um território que a maioria dos púlpitos evita, um território que é profundamente bíblico, profundamente belo, e que o inimigo conseguiu contaminar com vergonha e silêncio.
justamente porque a igreja parou de falar sobre isso com clareza. Estamos falando da intimidade do casal, do desejo, da atração, da vida sexual dentro do casamento. Precisamos começar com uma verdade fundamental. Deus não criou a sexualidade como uma concessão à fraqueza humana. Ele não a tolerou. Ele não a permitiu a contragosto. Ele a criou antes da queda, no jardim, quando tudo ainda era perfeito. A sexualidade humana nasceu da mão de um Deus santo, antes mesmo do pecado existir no mundo. E quando Adão viu Eva pela primeira vez, a Bíblia registra o encantamento dele com alegria, não com pudor, não com ressalva, com celebração, porque era exatamente o que Deus havia projetado. E há um livro inteiro na Bíblia dedicado a esse amor, o Cântico dos Cânticos. 8 capítulos que celebram o corpo, o toque, o perfume, o desejo, a entrega, que descrevem, com riqueza sensorial, a beleza do amor entre homem e mulher, sem eufemismo, sem desculpa, com a autoridade de quem sabe que esse amor é sagrado. O meu amado é meu e eu sou dele. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 16. Essa pertença mútua é uma das declarações mais íntimas e mais sagradas que existem na Bíblia. Não é apenas sentimento, é comprometimento de corpo, alma e espírito, e ela foi criada por Deus para florescer dentro do vínculo do casamento, para ser um selo de união que o mundo não consegue replicar fora dali. Mas o que acontece na prática, em muitos casamentos, é muito diferente disso. O cansaço da rotina vai apagando o desejo aos poucos. As mágoas não resolvidas criam uma distância que não fica apenas no coração. Ela desce para o corpo, e o quarto, que deveria ser lugar de encontro, vira apenas lugar de descanso. O casal dorme lado a lado, mas não se toca. Passa semanas sem intimidade real. Meses, em alguns casos, anos em outros. E ninguém fala sobre isso, porque dá vergonha admitir, mas a intimidade é um dos pilares do casamento. E quando ela vai embora, uma parte essencial da união vai junto. O marido cumpra o seu dever para com a mulher, e igualmente a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas o marido, e igualmente o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas a mulher. Não vos recuseis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 3 a 5. Não vos recuseis um ao outro. A intimidade dentro do casamento é uma responsabilidade mútua. Não é um favor que um faz ao outro dependendo do humor do dia. É um ato de amor, de entrega, de honra ao vínculo que foi estabelecido diante de Deus. E usar a intimidade como arma, negar o corpo como punição ou controle, é uma das formas mais sutis de violência dentro do casamento. Há ainda outra dimensão que precisa ser nomeada. A intimidade é uma das principais barreiras contra a tentação. O próprio apóstolo Paulo continua no mesmo texto dizendo: não vos recuseis para que Satanás não vos tente. O casal que abandona a vida íntima abre uma janela para o inimigo. Um casamento sexualmente saudável é um casamento mais blindado. Senhor, nós oramos agora pela vida íntima de cada casal nesta oração, pelo desejo que foi se apagando com os anos, para o casal que um dia teve fogo e hoje tem apenas hábito, que acordam juntos, mas distantes, que já não se buscam com a urgência do começo. Senhor, tu que reacendes o que foi se apagando, tu que fazes novas todas as coisas, que o marido volte a ver a esposa com olhos de encantamento, que a esposa volte a querer se aproximar sem que seja um esforço, que o toque volte, que o riso no quarto volte, pelas mágoas que fecharam o corpo, porque quando o coração está ferido, o corpo fecha junto. A intimidade exige vulnerabilidade total, e quem foi ferido aprende a se proteger construindo muros.
Para o casal que se afastou fisicamente, porque já se afastou emocionalmente. Que a cura do coração abra novamente o caminho do toque, que o perdão trabalhado nos eixos anteriores prepare o terreno para a intimidade restaurada. Pela distorção que o mundo plantou sobre a sexualidade, o casal cristão vive numa cultura que hipersexualiza tudo e, ao mesmo tempo, distorce completamente o que a intimidade saudável deve ser. Comparações que roubam a confiança, padrões impossíveis, conteúdos que criam expectativas que o casamento real não foi feito para cumprir. Senhor, que tu limpes a mente desse casal de tudo que foi plantado pelo mundo, que a intimidade deles seja definida pela tua palavra, pela beleza do cântico dos cânticos, e não pela cultura corrompida, pela frequência e pela qualidade da vida sexual no casamento. Que o casal não deixe essa área pagar por negligência, que priorizem um ao outro, mesmo com filhos pequenos, mesmo com cansaço, mesmo com a vida cheia, que criem espaço intencional para se encontrarem, que aprendam a se comunicar sobre esse tema com honestidade e sem crítica, que a intimidade seja tratada como algo precioso que precisa de atenção contínua. Pelo casal cuja intimidade foi interrompida por doença, distância ou trauma, para quem está passando por um tratamento que afeta o desejo, para quem está vivendo uma distância forçada, para quem carrega um trauma do passado que ainda interfere no presente. Senhor, traz cura, traz paciência, traz criatividade a esse casal. Que eles encontrem formas de manter a conexão mesmo nas limitações. Que a intimidade emocional sustente o casamento, enquanto a física se restaura. Pelo casal que não consegue falar sobre intimidade sem constrangimento. Para muitos casais, conversar sobre a própria vida sexual é mais difícil do que qualquer outra conversa. Existe vergonha, existe medo de magoar, existe o silêncio que foi se instalando. Senhor, traz abertura e coragem para esse diálogo, que o casal aprenda a se comunicar sobre esse tema com respeito, com honestidade e com amor. Que as necessidades de cada um sejam ouvidas sem julgamento. Honroso seja o casamento entre todos e o leito sem mácula. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Honroso, sem mácula. A cama do casal é santa diante de Deus. O que acontece ali, dentro dos limites do casamento, tem a bênção plena do Criador. Não é pecado, não é vergonha, não é menos espiritual do que a oração. É a expressão mais completa da entrega de dois que se tornaram um. A linguagem que só o casamento fala, o selo que Deus colocou sobre esse vínculo. Que a vida íntima deste casal seja restaurada, Senhor. Que o desejo seja reavivado como fogo que não se apaga. Que a entrega seja mútua, gozosa, confiante e santa. Que o quarto deste casal seja um santuário de encontro, não apenas de corpos, mas de almas que se conhecem e se escolhem todos os dias. Amém. Pai, neste momento da oração, nós voltamos agora o nosso coração para o homem do lar, para o marido, para o varão da família, para aquele que o Senhor levantou como companheiro da esposa e como referência espiritual dentro da casa. Este eixo é para os homens. E é uma conversa que precisa ser feita com honestidade, com respeito e com amor. Não é uma acusação, não é uma lista de cobranças. É um convite para o homem que ama a esposa e quer continuar sendo não apenas o marido com quem ela vive, mas o homem que ela ainda deseja. Há um fenômeno silencioso que acontece em muitos casamentos. O homem que namorou com cuidado, que se arrumava para encontrar a amada, que investia na própria aparência porque ela valia esse esforço, vai, com o passar dos anos, deixando tudo isso para trás. A conquista foi feita, o anel está no dedo, a certidão está guardada, e sem perceber, o homem para de investir em si mesmo. O corpo vai mudando,
os hábitos de cuidado vão sumindo. A roupa, o cheiro, a disposição, a saúde, tudo vai sendo deixado de lado, enquanto o trabalho, o cansaço e a rotina tomam conta. E um dia a esposa olha para o lado e se dá conta: estou com um homem muito diferente daquele que eu escolhi. Não apenas mais velho, isso é natural e também é belo, mas menos presente, menos cuidado, menos ele. E essa sensação, quando não é nomeada, vira distância, vira falta de desejo, vira ressentimento silencioso, vira um dos motivos pelos quais a intimidade vai esfriando. E é importante dizer, isso não é frescura da esposa, é um sinal de que o cuidado com o próprio corpo também é um ato de amor e de honra ao casamento. Assim devem os maridos amar as suas mulheres como aos próprios corpos. O que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e trata com cuidado. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 28 e 29. O que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. O apóstolo Paulo conecta o amor pela esposa com o cuidado com o próprio corpo, alimenta e trata com cuidado. Esse é o padrão dado pelo apóstolo. O homem que cuida do próprio corpo está, ao mesmo tempo, cuidando do casamento, porque o corpo que ele habita não é apenas seu. Foi entregue à esposa no altar. Faz parte do vínculo que os dois formam. E negligenciar esse corpo é, em alguma medida, negligenciar ela. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Glorificai a Deus no vosso corpo. O corpo do homem cristão é templo do Espírito Santo. Cuidar desse corpo não é vaidade, é mordomia, é responsabilidade, é adoração, é honrar o Criador que fez esse corpo com propósito, é honrar a esposa a quem esse corpo foi entregue e é garantir presença real para a família que depende desse homem. Senhor, nós oramos agora pelo homem desta casa, pelo varão desta família, pelo marido que o Senhor colocou como companheiro e protetor deste lar. Que ele tenha disposição para cuidar da saúde com seriedade. Para o homem que não vai ao médico há anos, porque não tem tempo, porque não quer saber ou porque tem medo do que pode descobrir. Para o homem que acha que cuidar da saúde é coisa de fraco. Senhor, traz a esse homem uma consciência nova, que ele entenda que fazer o check-up, cuidar da pressão, do colesterol, da glicose, é garantir que ele estará presente nos próximos anos. Para a esposa, para os filhos, para o propósito que Deus ainda tem para a vida dele. Pelo combate ao sedentarismo e ao descuido com o corpo. Para o homem que sabe que precisa se movimentar, mas nunca encontra tempo. Que vive sentado, que não dorme direito, que come mal, que acumulou peso e perdeu disposição ao longo dos anos. Senhor, acende nesse homem o desejo de cuidar do templo que recebeu, não para ter um corpo de atleta, mas para ter energia, vitalidade e disposição para estar presente de verdade, para ter saúde para chegar à velhice com qualidade ao lado da esposa, pelo autocuidado com a aparência no dia a dia, o cabelo cuidado, a barba feita ou aparada com capricho, a roupa limpa e passada com intenção, o cheiro agradável, o asseio que comunica respeito. Essas coisas parecem pequenas, mas têm um peso enorme para a esposa. Quando o marido se cuida, ele diz sem palavras: você ainda vale o meu esforço, você ainda me motiva a querer ser o melhor que posso ser. E esse recado alimenta o desejo e o respeito dentro do casamento, pela vitalidade que o casamento precisa. Para o homem cuja vida íntima dentro do casamento foi sendo afetada pelo estilo de vida, pelo sedentarismo, pelo estresse crônico, pela alimentação inadequada,
pelo sono insuficiente. Senhor, restaura a vitalidade desse homem, que o corpo responda, que a disposição volte, que ele seja presente, ativo e disponível para esta esposa, não apenas quando tiver vontade, mas como expressão contínua de amor e de escolha, pela autoestima que foi sendo erodida com o tempo. Para o homem que deixou de se ver como atraente, que olha no espelho e só enxerga o que mudou, o que piorou, o que envelheceu, que desistiu de investir em si mesmo porque já não acredita que isso faz diferença. Senhor, restaura a autoestima saudável desse homem, não com arrogância, não com vaidade, mas com a consciência de que ele foi criado à imagem de Deus, que ele tem valor, que ainda tem muito a lá oferecer e que a esposa ao lado dele merece um homem que se respeita. Pela renovação do desejo de conquistar a esposa todos os dias, porque o casamento não é o fim da conquista, é o início de uma conquista contínua. O homem que para de se esforçar para ser atraente, para surpreender, para investir na relação, está deixando o terreno fértil para o distanciamento. Senhor, reacende nesse homem o fogo da conquista, que ele olhe para a esposa e pense: ela merece o meu melhor. Que ele tome iniciativas, que ele surpreenda, que ele seja o marido que ela sonhou ter, não apenas no dia do casamento, mas todos os dias depois, pela responsabilidade de ser exemplo para os filhos. Os filhos aprendem o que é ser homem observando o pé do pai. Um pai que se cuida, que vai ao médico, que se exercita, que se arruma com intenção. Ensina ao filho como cuidar de si mesmo e ensina à filha o que esperar de um homem. Senhor, que esse homem seja um modelo saudável, não apenas para a esposa, mas também para os filhos que estão observando cada detalhe da vida dele. Sede sábios no andar para com os de fora, aproveitando bem o tempo. Carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Aproveitar bem o tempo. O homem que entende o valor do que tem não desperdiça o tempo que poderia investir no casamento. Ele sabe que os anos passam, que o corpo muda, que a presença tem prazo, que o hoje não se repete. E por isso ele investe no próprio corpo, na própria saúde, no próprio cuidado, no próprio casamento. Que o homem desta oração se levante hoje, Senhor. Que o varão desta família olhe para o próprio corpo com respeito e responsabilidade, que cuide da saúde com seriedade e da aparência com intenção. Que seja, todos os dias, o homem que a esposa se orgulha de ter escolhido. Amém. Pai, agora voltamos o nosso coração para a esposa, para a mulher da casa, para a varoa da família, para aquela que o Senhor colocou ao lado do homem como companheira, como auxiliadora e como presença viva de graça dentro do lar. Este eixo é para as mulheres, e antes de qualquer outra palavra, precisamos começar pelo fundamento que nunca muda. A mulher que está ouvindo esta oração foi criada à imagem e semelhança de Deus. Foi feita por Ele com intenção, com cuidado, com propósito, e é amada por Ele de forma absoluta, incondicional e permanente. Nenhuma balança define o valor dela. Nenhum espelho determina o quanto ela merece ser amada. Nenhuma comparação com outra mulher diminui o que ela é diante do Senhor. Ela é a coroa da criação, o último ato de um Criador que foi culminando até chegar nela. Dito isso com toda a clareza, vamos falar com honestidade sobre algo real. O casamento é uma dança de dois. E assim como o eixo anterior falou ao homem sobre o cuidado com o próprio corpo, este eixo fala à mulher. Não como cobrança, não como pressão, mas como convite a florescer, porque ela merece florescer, e porque o marido ao lado dela merece a mulher que ela pode ser. A Bíblia fala de uma mulher que é retratada com admiração no Cântico dos Cânticos. Uma mulher que conhece a própria beleza, não com arrogância, mas com consciência. Uma mulher que se cuida, que se perfuma,
que se prepara para o encontro com o amado, não por obrigação, não por medo de perder o marido, mas porque o amor desperta nela o desejo de ser bela para ele. Como és bela, amor meu, como és formosa. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 15. O amado a vê e a nomeia bela, e ela recebe esse olhar. Ela não o rejeita por falsa modéstia. Ela floresce dentro desse amor, porque foi criada para ser vista, admirada e desejada pelo marido. Mas há forças poderosas que roubam da mulher o desejo de florescer. A primeira é o esgotamento. A mulher moderna carrega um peso que nenhuma geração anterior carregou da mesma forma. Ela trabalha fora, cuida dos filhos, administra a casa, sustenta o casamento emocionalmente. E ao final do dia, quando chega o momento de se olhar no espelho, não sobrou energia nem para isso. O cuidado com a própria aparência é o primeiro a ser cortado quando a lista fica longa demais. A segunda força é o apagamento da própria identidade. A maternidade, que é um dom extraordinário, pode engolir a identidade da mulher se ela não tomar cuidado. Ela deixa de ser mulher para ser apenas mãe, deixa de ser esposa para ser apenas cuidadora, e vai perdendo o contato com a própria feminilidade e com o próprio desejo de se sentir bonita. A terceira força são as mágoas não resolvidas, porque quando a mulher não se sente amada, ela para de se investir. Por que se arrumar para quem não te vê? Por que se cuidar para quem não te valoriza? O descuido com a aparência, em muitos casos, é um sintoma, não de preguiça, mas de ferida. E a cura dessa ferida é o que abre a porta para o florescimento de volta. E a quarta força é a comparação com padrões impossíveis. Um mundo que bombardeia a mulher real com imagens fabricadas e editadas digitalmente, que faz qualquer corpo humano parecer deficiente em comparação. A mulher aprende a se olhar com crítica antes de se olhar com graça. E esse olhar crítico mata o florescimento antes mesmo que ele comece. Enganosa é a graça e vã é a beleza, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios, capítulo 31, versículo 30. A mulher que teme ao Senhor. O fundamento de tudo é o caráter, a fé, a essência. Provérbios 31 é claro nessa hierarquia. Mas o mesmo capítulo descreve uma mulher que cuida do próprio corpo, que se veste com força e honra, que trabalha com disposição e alegria. O cuidado com a aparência não contradiz a profundidade espiritual. Ele complementa. É fruto da mulher que se ama porque foi amada por Deus, que se cuida porque é mordomia honrar o templo que recebeu, que floresce não para a aprovação do mundo, mas para a glória do Criador e para o deleite do marido que ele lhe deu. Senhor, nós oramos agora por essa mulher, pela restauração do olhar que ela tem sobre si mesma, para a mulher que há muito tempo não consegue se ver como bela, para a mulher cujo espelho virou inimigo, para a mulher que já não se permite investir em si, porque não acredita que vale, para a mulher cujas palavras que ouviu ao longo da vida foram construindo uma imagem distorcida de si mesma. Senhor, restaura o olhar dessa mulher, que ela se veja com os olhos de Deus, que ela ouça a voz do Criador dizendo sobre ela: como és bela, como és formosa, e que ela acredite, pelo cuidado com o corpo que foi sendo negligenciado, para a mulher que sabe que precisa se cuidar, mas não encontra tempo nem energia. Senhor, traz sabedoria para ela criar espaço para si mesma, que ela entenda que cuidar de si não é egoísmo, é sustentabilidade. A mulher que se cuida tem mais para dar, tem mais presença, tem mais alegria, pequenos hábitos sustentáveis que vão restaurando a vitalidade um dia de cada vez. Pelo resgate do prazer de se cuidar e se embelezar, para a mulher que perdeu o gosto de se arrumar, que usa apenas o básico porque já não vê sentido, que abriu mão de si mesma em nome de tudo e de todos.
há tanto tempo, que esqueceu como é se sentir bonita, Senhor. Reacende nela esse prazer, que ela se vista com alegria, que ela se perfume, que sorria para o próprio reflexo, que descubra novamente que cuidar de si é um ato de respeito próprio e também um presente para o casamento, pela libertação da comparação e da autocobrança cruel, para a mulher que nunca se sente suficiente, que se compara com outras mulheres nas redes sociais e sempre sai perdendo, que critica o próprio corpo com uma dureza que jamais usaria com outra pessoa. Senhor, liberta essa mulher, que ela seja livre para ser bela do jeito que é, com o corpo que tem, na fase em que está, na história que viveu, que a graça que vem de dentro seja mais poderosa do que qualquer padrão externo, pelo desejo de continuar sendo atraente para o marido. Para a mulher cujo desejo de agradar ao marido foi apagado pelas mágoas, pelo cansaço ou pela falta de reciprocidade. Senhor, restaura esse desejo, não como obrigação, não como medo, mas como expressão de amor e de escolha, que ela queira florescer para ele, e que o marido, também transformado por esta oração, tenha olhos para vê-la, voz para nomeá-la bela, e coração grato pelo dom que Deus colocou ao lado dele, pela sabedoria para criar hábitos de cuidado sustentáveis. Não a pressão de uma transformação total da noite para o dia, mas pequenas escolhas diárias que vão restaurando a vitalidade. Uma caminhada curta, um momento só dela antes de começar o dia, uma roupa que ela gosta, um perfume que a faz sentir bem. Hábitos simples que vão comunicando para ela mesma: eu me importo com quem eu sou. E esse autocuidado transborda para o casamento e para tudo que ela toca. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu as superas a todas. Provérbios, capítulo 31, versículo 29. Tu as superas a todas. Esse é o olhar que o marido deve ter sobre a esposa. E esse é o olhar que Deus tem sobre essa mulher. Não uma entre muitas, mas aquela que supera todas. Não por perfeição, mas por escolha, por amor, por pacto. Que essa mulher floresça em toda a sua plenitude, Senhor. Que ela se cuide com alegria, sem culpa e sem comparação. Que ela se veja como tu a vês, maravilhosa, amada, suficiente. E que o casamento dela seja um jardim onde ela tem espaço para crescer, para se abrir e para ser admirada. Amém. Pai, nós chegamos agora ao fim desta oração e não saímos como entramos. Algo foi movido aqui. Algo foi dito que estava guardado há muito tempo. Algo foi entregue que estava sendo carregado sozinho, em silêncio, há meses ou há anos. Lágrimas que estavam represadas foram derramadas. Pedidos que viviam apenas no fundo do coração foram finalmente falados em voz alta diante de Deus. E tu ouviste cada palavra, cada suspiro, cada silêncio entre as palavras. Tu viste cada pessoa que abriu esta oração com o coração partido. E tu agiste, mesmo que ainda não seja visível. Tu agiste. Nós chegamos agora ao lugar onde Josué chegou ao fim de uma longa jornada. O povo havia atravessado o deserto por 40 anos. Havia enfrentado batalhas, perdas, fraquezas e vitórias. E agora estava na terra prometida. E Josué, sabendo que sua hora estava chegando, convocou todo o povo para uma última declaração. Não um discurso, mas uma escolha, uma posição, uma bandeira. Escolhei hoje a quem servireis, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa. Josué não esperou consenso. Não esperou que a maioria decidisse primeiro. Ele plantou a bandeira da própria família na presença de todos. E essa declaração começou com ele. Não com a esposa, não com os filhos. Com ele, com a sua escolha, com a sua liderança espiritual. E hoje, o casal que participou desta oração faz a mesma declaração. Não quando o casamento estiver perfeito,
não quando os conflitos acabarem, não quando tudo estiver resolvido, hoje, com o casamento que temos agora, com a fé que temos neste momento. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós lembramos também do pacto que Deus mesmo selou. Quando Adão e Eva foram unidos no jardim, não foi apenas uma cerimônia humana. Foi Deus conduzindo a mulher ao homem. Foi Deus sendo a testemunha e o celebrante do primeiro casamento. E o que Deus uniu naquele jardim, Ele continua unindo em cada altar onde dois se entregam diante dele. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 6. Deus ajuntou não apenas a atração, não apenas a circunstância. Deus, o mesmo Deus que criou o universo, que conhece o fim desde o princípio, que não comete erros, foi Ele quem colocou esses dois juntos. E esse casamento tem um propósito que vai muito além dos dois. Vai para os filhos, para os netos, para as gerações que ainda virão, para o testemunho que esse casal vai ser para o mundo ao redor, para a glória de Deus que se manifesta em duas vidas que escolhem se amar todos os dias. E nós lembramos de um casal que passou por tudo, Abraão e Sara. Eles deixaram a terra natal sem saber para onde iam, enfrentaram a fome, enfrentaram separações, enfrentaram a esterilidade, a espera longa por uma promessa que parecia impossível. Sara riu quando ouviu que teria um filho na velhice. E Deus perguntou: há alguma coisa difícil demais para o Senhor? Livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? O casamento que está em ruínas é difícil demais para o Senhor? A traição que parece irrecuperável é difícil demais? O distanciamento de anos, o coração que já não acredita, é difícil demais? Não, nenhuma dessas coisas é difícil demais. O mesmo Deus que deu um filho a Sara com 90 anos é capaz de dar vida nova a um casamento que parece morto. Senhor, nós consagramos este casamento a Ti agora. Os votos que foram feitos e que precisam ser renovados, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Muitos desses casais já passaram por tudo isso e muito mais. Alguns se arrependeram de ter prometido, outros estão exaustos de tentar cumprir. Senhor, renova esses votos hoje, não com a força da carne, que já se provou insuficiente, mas com a graça que vem do alto, com o amor que não é apenas sentimento, mas decisão diária de quem entende o que está em jogo, pelo casamento que chegou ao limite, que já teve a conversa sobre separação, que já consultou advogado, que já dormiu em quartos separados. Senhor, que Tu sejas maior do que o cansaço, maior do que a mágoa, maior do que a certeza de que não há mais saída, que uma intervenção sobrenatural aconteça antes que a decisão irreversível seja tomada. Que Tu faças o que esse casal já não consegue fazer com as próprias forças, que ressuscites o que parece morto, porque Tu és o Deus da ressurreição. Pelo casamento que está bem e quer ir mais fundo, porque o inimigo não ataca apenas os casamentos em crise. Ele ataca também os casamentos saudáveis, porque sabe o quanto eles podem gerar, influenciar e inspirar. Senhor, blinda esse casamento, que o que foi construído seja preservado e também fortalecido, que os dois cresçam juntos, que se aprofundem juntos, que envelheçam juntos, com cada vez mais unidade e propósito, pelo casamento que ainda não aconteceu, para quem está crendo por um cônjuge, para quem está esperando com fé. Senhor, prepara a pessoa certa no tempo certo, da forma certa, que a espera não produza amargura, nem afobação, que cada dia de preparo seja aproveitado, e que quando a união acontecer, seja reconhecida como a resposta fiel de um Deus que não esqueceu e não abandonou, pelo propósito maior que este casamento carrega. Todo casamento de Deus
é uma embaixada do reino, um lugar onde o amor divino se torna visível em dois seres humanos que escolhem se amar mesmo sendo imperfeitos. O mundo ao redor observa, os filhos observam, e um casamento restaurado é um dos testemunhos mais poderosos que existem. Quando as pessoas veem um casal que deveria ter se separado, mas escolheu lutar e vencer, elas veem a mão de Deus, elas veem que o sobrenatural existe. E isso abre portas para o evangelho que nenhum sermão sozinho consegue abrir, pelo legado que este casamento vai deixar. Daqui a 20, 30, 40 anos, quando os filhos deste casal estiverem construindo os próprios casamentos, o que eles vão lembrar? Vão lembrar de pais que brigavam e desistiram? Ou de pais que passaram por dificuldades e escolheram lutar? Senhor, ajuda esse casal a construir um legado que vai muito além deles mesmos, um legado de fé, de perseverança, de amor, que atravessa gerações. E agora, antes de encerrarmos, há um convite que não pode ser ignorado. Esta corrente não termina aqui. Todos os dias, às 20 horas, estaremos juntos neste canal, em oração, em clamor, em corrente viva pelo seu casamento, porque a batalha pelo casamento é real e o inimigo não descansa. Por isso, o povo de Deus também não pode descansar. Quando muitos clamam juntos, o céu se move. Quando a corrente se forma, as estruturas do inimigo são abaladas e destruídas. O casal que estava à beira da separação recua. O que estava em guerra encontra paz. E esse movimento é o Senhor respondendo ao clamor do seu povo. Se você vai estar conosco todos os dias às 20 horas, escreva agora nos comentários: eu estou na corrente. E compartilhe este vídeo com alguém cujo casamento precisa de oração hoje. Você pode ser um instrumento que Deus vai usar para salvar uma família. Que este casamento seja restaurado, Senhor. Que os votos sejam renovados com coragem e com graça. Que o propósito seja redescoberto e perseguido juntos. Que o amor que estava apagado volte a queimar com força nova. Que a família que parecia perdida seja resgatada pelo poder de Deus. E que o testemunho deste casamento restaurado seja a prova viva de que há um Deus que ouve, que age e que salva. Em nome de Jesus, amém.